Durante a nossa vida surgem muitas questões sobre as quais nem sempre encontramos respostas imediatas, e muitas delas constituem verdadeiros desafios para a nossa existência. O Espiritismo oferece o esclarecimento sobre as mais diversas situações que a vida nos propõe. Está começando mais uma edição do programa A Vida em Foco, e você é o nosso convidado especial. Fique conosco e acompanhe a programação de hoje. Onde estão os espíritos? Eles estão próximos de nós? Os espíritos pensam, trabalham, têm interesse sobre nós? Só os maus nos influenciam? Nós também os influenciamos? Como é a nossa relação com os espíritos bons? O assunto da entrevista de hoje com Daniel Dallagnol é: os espíritos estão ao nosso derredor? Confira e tire as suas dúvidas. A Vida em Foco traz também curiosidades, crônica, o Espiritismo esclarece e, fechando o nosso encontro de hoje, mais reflexões sobre a doutrina espírita e os ensinamentos de Jesus. Você é o nosso convidado. Fique conosco. Acompanhe agora a crônica da semana. O hábito de reclamar é bastante difundido. Ante a mínima contrariedade ou decepção, reclamações e discussões costumam surgir. Tem-se a impressão de que todos esperam uma vida perfeita. A esposa se agasta com a pouca atenção que sustenta a receber do esposo. O empregado reclama das exigências do patrão. O chefe se irrita com as falhas dos subordinados. Estudantes blasfemam contra o professor exigente. Quem tem alguma enfermidade se acha uma vítima da vida. De um modo ou de outro, as criaturas em geral parecem contrariadas. A míngua de um mundo cor-de-rosa no qual possam viver fazem com que todos saibam que estão descontentes. Não se indagam da razão pela qual passam por dificuldades. Especialmente, olvidam o silêncio como forma de preservar a paz do próximo. Mas há um exemplo sobre o qual convém refletir. Trata-se do comportamento de Jesus logo após sua prisão. O Mestre Divino jamais poderia ser acusado de omisso. Sempre se posicionou com firmeza em defesa do bem e da verdade. Levantou com desassombro sua voz contra as hipocrisias dos fariseus. Esclareceu de modo vigoroso os que faziam do templo um local de comércio. Contudo, na hora de seu testemunho maior, calou a própria voz. A caminho do Calvário, passou em espetáculo para o povo, com a alma mergulhada em um maravilhoso e profundo silêncio. Sem proferir a mais leve acusação, caminhou humilde, coroado de espinhos. Não se agastou com a ignorância que lhe colocou nas mãos uma cana imunda, à guisa de cetro. Não se incomodou com as cusparadas dos populares exaltados. No momento do Calvário, Jesus atravessou as ruas de Jerusalém em um silêncio pleno de significados. Como se desfilasse diante da humanidade inteira, ensinou a virtude da tranquila submissão à vontade de Deus. Antes de reclamar da vida, reflita sobre esse exemplo. Jesus era puro e não desdenhou o sacrifício. Entretanto, você certamente ainda carece de muitas experiências para completar seu processo evolutivo. Não espere ser sempre auxiliado e compreendido. Habitue-se a ser quem entende e ampara. Tendo em mente o maravilhoso silêncio de Jesus, aprenda a também silenciar suas queixas. Os espíritos estão ao nosso derredor? Confira o quadro de entrevista que começa agora e saiba a resposta. Olá! Começa agora o nosso quadro de entrevistas, o bate-papo do programa A Vida em Foco. E hoje o nosso entrevistado é novamente Daniel Dallagnol. Seja muito bem-vindo, Daniel. Obrigado, Marcelo. Então a proposta de hoje é: os espíritos estão em nosso derredor? É tentar responder essa pergunta.
Pois é. Mas para a gente poder pensar sobre isso, vamos começar definindo, afinal de contas, o que são ou quem são os espíritos, Daniel? O que define a doutrina espírita que são os seres inteligentes da criação. Quem são? Daí são as personas, digamos assim. Na verdade, os espíritos nada mais são do que as criaturas que viveram na Terra, né? Ou seja, são aquelas criaturas que já retornaram à pátria espiritual, que podem ser nossos pais, nossos avós, elementos da nossa parentela, os amigos, enfim. Os espíritos nada mais são do que as pessoas sem o corpo físico. Okay. Né? E esses espíritos ficam próximos de nós? Geralmente sim, Marcelo, porque eles têm interesses comuns aos interesses que nós temos. E nesses espíritos estão incluídos também aqueles que são os nossos cuidadores, os nossos benfeitores, né? Aqueles que se interessam pelas nossas existências de maneira geral. E há aqueles outros também que, por não terem o que fazer, né, gravitam em torno das nossas atividades. É verdade que esses, em geral, Marcelo, como você sabe, são aqueles espíritos descomprometidos com as nossas causas de maneira geral, né? Ou aqueles que não estão preocupados com a sua própria existência de ordem espiritual, né? Então, gravitam em torno de nós ou de outras residências, no caso, ou de outros locais que lhes são de interesse, né? Porque os espíritos estão intermediando conosco, estão no nosso meio, né? Interagindo conosco. E o que fazem esses espíritos? Então, eles têm função como a gente? Eles pensam, agem? Como é que se dá essa atuação? Perfeito. Eles nos ajudam, aqueles que estão interessados em nos ajudar, né? Aqueles que têm por atribuição espiritual, né? Ou às vezes até missão, impulsionar a nossa própria existência, esses nos ajudam, têm interesse nas nossas causas, né? Muitos deles são interessados na nossa própria segurança, né? No caso dos nossos filhos menores ou da companheira, do companheiro, dos pais, dos adultos, das crianças, dos jovens, eles têm esta atribuição de empregar as suas possibilidades no campo da segurança, porque muitas, e todos nós já experimentamos isso, muitas vezes nós somos livrados de problemas, né, por conta da ação desses espíritos, né, por uma intuição ou por qualquer razão, eles são os que atuam no campo da nossa segurança. Há outros, Marcelo, que naturalmente, em função da sua condição de ordem espiritual, de ordem moral, porque a vida espiritual é regida por questão de ordem moral, né? E os espíritos se ocupam em função das suas possibilidades morais, né? Há aqueles outros, como já dissemos, que estão interessados em nos prejudicar, né? Eles empregam as suas forças para nos prejudicar, por qualquer razão, por adversidade, por não gostarem de nós, por qualquer coisa ocorrida no passado, ou por uma desafetividade com alguém que compõe o ninho doméstico ou o ambiente de trabalho. Então, a interação é das mais diversas ordens de interesse, né? Porque é assim que se movem os espíritos de maneira geral, em função dos interesses e das suas propostas existenciais. Então, eles estão próximos a nós justamente para interagirem conosco. Exatamente. E como se dá o nosso relacionamento com os espíritos? Veja, a doutrina espírita, ela, dentro da excelência dos seus princípios, ela nos coloca também no centro dessas relações. Ou seja, nós não deixamos de ser espíritos, porque às vezes há um conceito que
não é correto, sob o ponto de vista doutrinário espírita, de que nós vamos nos tornar espíritos a partir da nossa desencarnação, da nossa morte, né? Nós respeitamos todos os pensamentos teológicos, né, filosóficos, mas a doutrina espírita ela nos remete a uma questão que é de extrema responsabilidade, digamos. Ela nos diz que nós somos espíritos sempre antes da reencarnação, né, da vestimenta, de vestir esse corpo físico. Nós somos espíritos durante e seremos depois da nossa desencarnação. Não muda a nossa natureza. Absolutamente. Então, esse processo relacional, ele é do espírito encarnado para o desencarnado, na mesma relação que é do espírito desencarnado para com o encarnado, porque nós estamos tratando de dois espíritos, ou de um conjunto maior de espíritos. O corpo físico não é ele que determina a relação, né? Então, esse processo é um processo comum aos espíritos de maneira geral, né? Então, essa interação que a gente naturalmente está submetido não tem nada a ver com a índole do espírito que esteja do lado de lá querendo nos influenciar. Sim e não. Nesse aspecto, é bom nós nos determos um pouquinho. Veja, na medida em que um espírito tenha uma índole perversa e que queira atuar sobre nós, é natural que a sua ação será exatamente no sentido de nos prejudicar. Contudo, nós é que vamos dar abrigo ao sentimento dele ou aquilo que ele deseja fazer em relação a nós. Nós temos um arbítrio, né, que determinamos como nós devemos proceder ou queremos proceder, tanto quanto os bons espíritos desejam nos influenciar positivamente, nós também vamos decidir se aceitamos a influência positiva dos bons ou não aceitamos. Então, efetivamente, há um processo de troca. Contudo, tanto nós quanto os espíritos desencarnados que estão ao nosso derredor, é que têm o discernimento e a capacidade, né, de discernir e de decidir sobre o que eles desejam fazer a partir exatamente da interação, né? Bom, Daniel, nós continuamos então depois do intervalo e você aí fique conosco porque daqui a pouquinho estamos de volta com A Vida em Foco. A Vida em Foco vai para uma breve pausa e logo retornaremos com o segundo bloco da entrevista. Até já! Voltamos com a entrevista e o tema de hoje é: os espíritos estão ao nosso derredor? Confira! Estamos de volta então com o nosso quadro, hoje conversando com Daniel Dallagnol, entendendo um pouco sobre esses espíritos que estão em nosso derredor e a nossa interação com eles. Isso. Logo antes da chamada do intervalo, Daniel, você dizia que os espíritos nos influenciam independente da índole deles, mas aceitar ou não é uma coisa que parte de nós. Nós temos um papel ativo nesse processo. Perfeitamente. Mas me interessa, é claro, saber mais dos bons. Sim. Como é que se dá a influência dos espíritos bons sobre nós? Veja, na medida em que nós também temos relativa boa índole, né, porque o nosso processo existencial ainda não está completo, sob o ponto de vista das conquistas de ordem moral, e para nos, digamos assim, nos balizarmos, nós temos Jesus como referência máxima de evolução espiritual, portanto, nós estamos muito longe ainda do aspecto evolutivo que devemos chegar, né? Então, os espíritos bons desejam que nós progridamos, fazem todo o esforço para que isso aconteça, nos ajudam nas mais diferentes frentes nas quais estamos atuando. O interesse deles vai desde o trabalho, desde a prosperidade em todos os aspectos, né? Na boa condução do nosso lar, na nossa boa condução na educação dos nossos filhos, na relação com os pais, com o cônjuge, de maneira geral, a nossa boa condução na sociedade, enfim, que sejamos elementos que se constituam
o bem de acordo com as nossas possibilidades. Isso é uma coisa interessante, né? Eu queria que você explorasse um pouquinho mais isso. Quer dizer que eu pensaria, naturalmente, que os espíritos se interessam mais com o nosso bem-estar espiritual. Sim. Quer dizer que os espíritos também se preocupam com o nosso bem-estar físico? Perfeitamente. Recordemos Paulo de Tarso, quando ele escreve, numa das suas cartas, ele diz assim aos seus irmãos de fé: desejo que prosperais em todos os aspectos. Paulo era um interlocutor do mundo espiritual. Então, veja, a prosperidade é do interesse do mundo espiritual superior. É um engano imaginar que a prosperidade ela é um elemento do mal, em absoluto. Nós desejamos, como espíritos que ascendemos na escala evolutiva, prosperar em todos os aspectos. O Espírito de Verdade vem nos alertar para dois aspectos fundamentais, a evolução do conhecimento, e a evolução do sentimento. Então, veja, nós nos ampliamos, nós estabelecemos como se fossem asas do progresso em dois sentidos. Então, a prosperidade, ela também é do interesse do mundo espiritual, dos que nos ajudam, inclusive materialmente. O nosso bem-estar é, sim, do interesse do mundo espiritual. Porque, a partir do instante que nós vivemos bem, é natural que desejamos que os outros também vivam bem. Então, há um interesse de ordem superior nesse aspecto. Não há nenhum equívoco, não é contrário à natureza, nem à lei divina, vivermos bem, confortavelmente, inclusive sob o ponto de vista material. E eles, tanto quanto possível, se interessam pelo bem-estar. Porque, às vezes, o bem-estar, Marcelo, você que é uma pessoa da área da saúde, entende muito bem o que é o conceito de saúde. É viver bem, é estar bem, é sentir-se bem, ainda que não esteja no estado de absoluto conforto. Às vezes, a pessoa vive em condições de certas necessidades materiais, mas vive bem. E eles têm interesse nisso, sim, e contribuem para isso positivamente. Seria razoável, então, Daniel, pensar, por exemplo, que muitos cientistas da medicina, da tecnologia, da engenharia, quando vêm aí com ideias excepcionais que trazem conforto, podem também estar sendo influenciados pelo mundo espiritual para chegar a essas conclusões? Sem dúvida, a rigor, Marcelo, você sabe que há certas encarnações de espíritos que são encarnações no campo missionário. Então, por exemplo, um Alexandre Fleming, ele foi instrumento, e por ele mesmo, de uma ação benfazeja, através do seu trabalho científico, legar à humanidade um benefício extraordinário que foi a descoberta da penicilina. Então, sem demérito ao esforço pessoal do pesquisador, mas não fosse o auxílio, a providência espiritual naquele momento, talvez não chegássemos. Sem dúvida nenhuma. Nós não podemos nem imaginar o mundo material do qual nós estamos mergulhados sem a ação de interesse, portanto, benfazeja, do mundo espiritual. Há um processo de conexão, não dispensa o trabalho de quem deve fazê-lo, mas o mundo espiritual interage constantemente, positivamente, nas suas ações em favor da humanidade. E o outro lado da moeda, Daniel? O mundo espiritual interage, influencia o mundo físico. E daqui para lá, como é que se dá essa interação? A interação ela se dá no mesmo sentido. Porque nós, na condição de espíritos, o mecanismo é exatamente o mesmo. É verdade que os espíritos agem com maior liberdade porque não têm as limitações que o corpo físico estabelece para nós encarnados. Mas a ação também ela pode ser positiva sob o ponto de vista de estimulação dos espíritos que precisam do estímulo no mundo espiritual. A prece, por exemplo, é uma ação extraordinária que nós podemos endereçar aos nossos irmãos no mundo espiritual. E também, naturalmente, há aquelas criaturas que nós desejamos, pelas condições, às vezes, de pouca evolução, também atingir
com as nossas possibilidades no campo dos defeitos morais, digamos assim, né? Então, o processo é o mesmo, de lá para cá ou daqui para lá, porque, por princípio, a doutrina espírita nos diz que somos espíritos. Como não há latitude nem longitude que nos situa no processo de relação com o mundo espiritual, né? Nós estamos imersos no mundo espiritual, tanto quanto os espíritos estão imersos no mundo corporal, né? A interação, ela se dá da mesma forma. Daniel, bem rapidinho, que o nosso tempo está bem no limite, mas acho que tem um aspecto importante então. Então, aquele pai cujo filho está no mundo espiritual já, deixou o corpo antes do pai, ou a minha mãe, que foi antes de mim, ou meu pai, quer dizer que eu posso dar uma interação, posso enviar algo para ele também. Perfeitamente, como ele também estabelece uma relação conosco. Podemos endereçar pensamentos a ele, podemos até endereçar, quem sabe, de acordo com as possibilidades dele, pedir ajuda a eles, né? Então, o mundo espiritual possui essa dinâmica, né, toda na qual nós também estamos imersos, né? Porque não muda nada. Nós somos espíritos, tanto quanto aqueles que já fazem parte do mundo espiritual. Muito obrigado, Daniel. Eu que agradeço, Marcelo. E você continue conosco, seguindo com o programa A Vida em Foco. Você tem uma dúvida e quer que a respondamos? Envie por e-mail no endereço contato@vidaemfoco.com.br a sua pergunta. Acompanhe agora o quadro O Espiritismo Esclarece, pois esta poderá ser a resposta que você procura. Chega-nos uma pergunta de um telespectador, João Antônio Silveira, que nos pergunta: o que acontece depois da morte? Respondemos: há sempre muita dúvida nas pessoas acerca do que faz o espírito depois da morte física, no retorno ao mundo espiritual. Este é um assunto que a doutrina espírita tem muitas e importantes orientações sobre ele. Conhecer um pouco das possibilidades que podem ocorrer com o espírito após a morte do corpo físico deve ser ocupação das religiões e das pessoas em geral. Em auxílio à humanidade e aos segmentos teológicos que não possuem alcance acerca dessas questões do espírito, o codificador Allan Kardec pergunta aos imortais em O Livro dos Espíritos, nas questões 224 e 225, o seguinte: que é a alma no intervalo das encarnações? Respondem eles: espírito errante que aspira a novo destino que espera. Quantos podem durar esses intervalos? Respondem eles: desde algumas horas até alguns milhares de séculos. Propriamente falando, não há extremo limite estabelecido para o estado de erraticidade, que pode prolongar-se muitíssimo, mas que nunca é perpétuo. Cedo ou tarde, o espírito terá que volver a uma existência apropriada a purificá-lo das máculas de suas existências precedentes. Essa duração depende da vontade do espírito ou pode ser imposta como expiação? É uma consequência do livre-arbítrio. Os espíritos sabem perfeitamente o que fazem, mas também, para alguns, constitui uma punição que Deus lhes inflige. Outros pedem que ela se prolongue a fim de continuarem estudos que só na condição de espírito livre podem efetuar-se com proveito. Na pergunta 230 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec indaga aos imortais: na erraticidade, que é o mundo espiritual, o espírito progride? Respondem eles: pode melhorar-se muito, tais sejam a vontade e o desejo que tenham de consegui-lo. Todavia, na existência corporal é que põe em prática as ideias que adquiriu. Desta forma, a doutrina espírita chancela os ensinos de Jesus, descortinando o mundo espiritual, projetando a vida além da vida, que não se extingue jamais. Fique agora com o quadro Aprendendo com Kardec, com a participação de Cosme Massi. Olá, Aprendendo com Kardec.
possessão. Quais as diferenças entre obsessão e possessão? Como nos ensina Kardec? Vejamos, na obsessão há sempre um espírito malfeitor, porque a obsessão é a ação persistente de um espírito mal sobre o outro, dominando a sua vontade, dominando os seus pensamentos. Na possessão, pode tratar-se de um espírito bom que queira falar e que, para causar maior impressão nos ouvintes, toma do corpo de um encarnado que voluntariamente lhe empresta, como emprestaria sua vestimenta a outro encarnado. É a possessão, um tipo especial de mediunidade, em que o espírito faz uso de todas as faculdades orgânicas do médium. Na psicografia, por exemplo, o espírito controla os órgãos responsáveis pela escrita. Na psicofonia, pela fala. Na possessão, o espírito enxerga pelos olhos do médium, escuta pelos seus ouvidos, controla a sua fala, a sua escrita, se locomove utilizando-se do corpo do médium. É, portanto, um tipo especial de mediunidade, que tanto pode ser utilizada pelos maus espíritos. Neste caso, teríamos uma ação de possessão, ao mesmo tempo que uma ação de obsessão, em que um espírito mau poderia fazer uso da possessão para dominar o espírito do médium. Mas também na possessão podemos ter a presença de um bom espírito que faz a sua ação utilizando-se de todas as faculdades corporais do médium, que ele empresta ao corpo para que este possa utilizar de todos os seus recursos. Isso se verifica sem qualquer perturbação ou incômodo durante o tempo em que o espírito encarnado se acha em liberdade, como no estado de emancipação, conservando-se este último ao lado do seu substituto para ouvi-lo. Então, na possessão, o médium entra nesse estado especial de emancipação da alma, colocando-se ao lado do próprio corpo, para que o espírito comunicante possa utilizar-se de todas as suas faculdades corporais. Então, a possessão é um fenômeno mediúnico especial, em que o espírito comunicante se utiliza de todas as faculdades orgânicas do médium. Se for um espírito mau que domina o médium, teremos um fenômeno de possessão, que é, ao mesmo tempo, uma obsessão. Mas quando é um espírito bom que atua sobre o médium, temos apenas a ação de um espírito sobre o médium, temos apenas um fenômeno mediúnico. Por isso, a possessão é apenas um tipo especial de mediunidade. Obrigada pela sua companhia. Estamos chegando ao fim de mais uma edição. Recordando que você pode ajudar a produzir o nosso programa. Mande suas sugestões ou dúvidas para contato@vidaemfoco.com.br. Acesse o site www.avidaemfoco.com.br para rever os programas anteriores e aqueles que você não pôde assistir. Na página do Facebook, você encontra informações e novidades sobre as próximas edições do programa. Nosso desejo é de uma ótima semana e te aguardamos na próxima edição do A Vida em Foco. Até lá!